Olá, gente. Vamos estudar mais uma aula versão em áudio do blog História SOS. Conteúdo que a gente vai ver agora, a Segunda Guerra Mundial. O período entre guerras, que vai ser de 1919 a 1939, foi uma época de crise para a sociedade europeia, que acabou sofrendo profundos abalos políticos, econômicos e, consequentemente, em seus valores liberais. As cláusulas do Tratado de Paz imposto pelos Estados Unidos, pela França e pela Inglaterra no fim da Primeira Guerra Mundial foram consideradas abusivas e humilhantes, sobretudo para os alemães. Dessa forma, acabaram incitando o recrudescimento do nacionalismo e do revanchismo entre os povos. O desemprego e as desastrosas consequências da crise de 1929 acentuaram ainda mais o clima de incerteza presente entre a população, lançando as bases para o crescimento dos governos autoritários, resultante também da crise da democracia. Além disso, essa instabilidade política e econômica e as descrenças nas instituições liberais acabaram fazendo que não só esses grupos totalitários como os nazistas e fascistas surgissem, mas que também conseguissem subir ao poder. Todos esses fatores vão lançar as bases para o novo conflito que se iniciaria em 1939. Continuando, é bom pensar também que a Segunda Guerra Mundial, para muitos, é considerada simplesmente como uma continuação da Primeira Guerra Mundial. Mas em que fatores nós podemos perceber isso? Se nós formos relembrar as causas da Primeira Guerra Mundial, nós teremos imperialismo, nacionalismo, revanchismo. Então, se nós formos ver que vai levar a Segunda Guerra Mundial justamente imperialismo, nacionalismo e revanchismo, nós podemos perceber a manutenção das causas da Primeira na Segunda Guerra Mundial. Verdade que levando em conta os períodos que cada um ocorreu, mas é possível sim perceber essas permanências de causas. Também é interessante, para a gente pensar na Segunda Guerra Mundial, a gente relembrar como é que vai se dar a subida ao poder desses grupos totalitários. Primeiro, é bom a gente relembrar o seguinte, a diferença entre grupo totalitário e grupo autoritário. No grupo autoritário, você vai ter uma preocupação de maquiar a ditadura de um governo de uma forma democrática. Como assim? Eu estou no poder, sou um ditador, mas permito que haja uma oposição controlada. Ou seja, eu maqueio o meu governo como ele sendo democrático. Já no governo totalitário, não existe nenhuma preocupação em fazer essa maquiagem. Está bem? O governo age de uma maneira ditatorial, quem quiser se adequar, se adeque. Quem não quiser, consequentemente, vai ser perseguido. Mas para a gente entender os dois principais grupos, que no caso na Alemanha e na Itália, vale lembrar também que nós vamos ter grupos totalitários na Espanha, em Portugal, na verdade em vários países vão se expandir. Mas basicamente baseados nos pensamentos totalitários nazifascistas, ou seja, na Alemanha e na Itália. Em ambos os países, o que vai levar esses grupos ao poder é justamente a crise política e a crise econômica, sendo a crise política consequência da crise econômica. Se nós formos nos relembrar, por exemplo, os dois principais países que vão gerar esses governos totalitários, que é a Itália e a Alemanha, de alguma forma saíram prejudicados, pelo menos a seus olhos, da Primeira Guerra Mundial. A Itália ficou do lado dos vencedores. No entanto, achou que ela não foi tão valorizada. Já a Alemanha acabou sofrendo muito com as imposições do Tratado de Versalhes. Fora isso também, como eu já falado na introdução, a crise de 29 vai fazer com que os governos eleitos democraticamente não consigam manter o poder e não consigam manter a administração do país. Assim, você vai ter o povo se voltando mais para o grupo denominado de extrema-direita, que é na qual fazem parte os nazistas e os fascistas.
Ou seja, como esses governos não podiam manter a administração do país, não conseguiam garantir emprego, saúde, coisas do tipo, as pessoas começaram a ver aqueles governos como incapazes de protegê-los. Nessa situação de tensão, de crise, é que os nazifascistas vão subir, tá bom? Vão galgar, vão lutar e cada vez mais conseguir subir ao poder. A Alemanha, Hitler, Itália, Mussolini. Mas é bom a gente também entender o seguinte. Assim que Hitler subiu ao poder, no caso, basicamente na Segunda Guerra, você vai ter uma situação bem interessante, que é o quê? Ele, aos poucos, vai conseguir redesenvolver o país através da abertura de novas indústrias, de novas fábricas, sobretudo ligadas a armas e à guerra. O curioso é que mesmo os países que tinham criado a Santa Aliança, que eram responsáveis pela Liga das Nações depois da Primeira Guerra Mundial, ou seja, a França e a Grã-Bretanha e a Inglaterra, viam aquilo e ficaram parados, que nem aqueles macaquinhos, não olho, não falo e não vejo. Agora, por que eles não faziam isso? Segundo eles não queriam se meter em assuntos regionais. No entanto, você vai ter uma coisinha bem interessante. Muitos povos ligados àquela visão do pan-germanismo, ou seja, o nacionalismo exacerbado, vão querer fazer parte da Alemanha. Aí você vai ter um pequeno problema, tá bom? No caso, muitos aderiram à Alemanha de uma maneira pacífica. No entanto, você vai ter o país chamado Tchecoslováquia, em que parte da sua população quer fazer parte da Alemanha e outra parte não quer. Isso vai gerar um conflito de interesses. Para evitar que esse conflito de interesses se torne em uma guerra mesmo, os países responsáveis pelas Ligas das Nações convidam Hitler num encontro que ficou denominado de Conferência de Munique, e nessa conferência, nessa reunião, vão fazer o quê? Vão simplesmente repartir a Tchecoslováquia. O curioso é que não tinha nenhum representante da Tchecoslováquia. Para ficar mais fácil para você entender, é você imaginar que alguém está dividindo a tua casa sem você estar participando dessa reunião. Tá bem? Nisso também é bom e interessante a gente pensar o seguinte. Durante a Segunda Guerra Mundial, você vai ter ainda aquela política de alianças. Você vai ter os aliados e o eixo. Por que você vai ter o eixo? Primeiro, você tem que pensar o seguinte. A Alemanha e o Japão vão criar um pacto chamado Pacto Anticomintern, que era justamente para combater a União Soviética e o comunismo. Tá bom? Esse pacto era conhecido como eixo, e depois, com a entrada da Itália, que vai se organizar realmente como a gente conhece, criando-se aí o bloco chamado eixo Berlim, Roma e Tóquio, Alemanha, Itália e Japão. Só que até aí vai estar tudo bem. Como eu disse, os países ocidentais como França e Inglaterra não queriam se meter. Fizeram simplesmente a Conferência de Munique, e essa política aí ficou chamada de política de apaziguamento. Ou seja, fechar os olhos, botar panos quentes para acalmar a situação. Hitler, vendo essa situação, tá bom? Que na época era chamada de paz para a nossa época, resolver tudo, ou seja, resolver tudo de uma maneira pacífica, o que é que ele faz? Ele vendo que os países não estavam nem se importando muito, vai justamente buscar ampliar cada vez mais o seu território. Essa ampliação do território alemão por parte de Hitler vai condizer com a visão que eles tinham de uma teoria chamada de espaço vital, que é basicamente aquele território que é necessário para um povo viver. No caso dos alemães, o espaço era pequeno, simplesmente o planeta todo. Tá bem? Essa paz para a nossa época, que vai ser resultante da política de apaziguamento e da Conferência de Munique, vai durar pouco. O governo alemão vai começar a pressionar a Polônia, exigindo a construção de uma estrada e uma ferrovia extraterritorial por meio do chamado Corredor Polonês. Para que isso?
na tentativa de unir a Prússia aos alemães. Exigia também a devolução do Danzig, que era basicamente um território pertencente à Alemanha, mas que depois da Primeira Guerra Mundial a Alemanha havia perdido. Fora isso também, se vocês há de lembrar que eu falei que na Conferência de Munique, vão justamente dividir a Tchecoslováquia, quer dizer, uma parte vai ser Tchecoslováquia, a outra vai ser a Alemanha. Só que Hitler não fica só com a partinha que a Conferência de Munique disse que ele poderia ficar, ele simplesmente conquistou o país todo. Então, nessa situação, a Inglaterra e a França, vendo que a Conferência de Munique foi desrespeitada, eles vão selar um acordo com a Polônia, se comprometendo a protegê-la. Tá certo? Isso aí vai gerar uma situação bem interessante também, porque aí por perto nós vamos ter a União Soviética, que via essa proteção da Polônia por parte do governo britânico e francês com o pé atrás, porque eles acreditavam que poderia partir daí uma invasão anglo-francesa à União Soviética. Mediante esse medo, eles acabam realizando um acordo de neutralidade e não agressão com a Alemanha, o chamado Pacto Germânico Soviético. Esse pacto iria garantir à Alemanha uma proteção por um lado. Por quê? Porque a Alemanha entrando em guerra precisaria se preocupar só com o lado de seu país. Outros países, para atacar a Alemanha, teriam que passar por dentro da União Soviética. E como a União Soviética tinha assinado esse pacto de não agressão, de neutralidade, a Alemanha ficaria tranquila. Isso tudo aí vai fazer com que os países como a Inglaterra e França, vendo que não tem jeito mais, que só conversando não funciona, vão declarar guerra à à Alemanha, tá bem? Quando a gente pensa nos alemães, e sobretudo na Segunda Guerra Mundial, a gente vem pensar basicamente o quê? No Holocausto. O que seria o Holocausto? Aquela perseguição aos judeus? Os campos de concentração? É bom vocês pensarem que campo de concentração se divide em dois tipos, os campos de extermínio e os campos de trabalho. O campo de extermínio você ia simplesmente para morrer. O campo de trabalho você ia para trabalhar e morrer. Agora, mais uma curiosidade. A gente sempre fala desses campos de concentração e dessa perseguição aos judeus no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade, desde 1933, antes da Segunda Guerra Mundial, você já tinha campos de concentração. E a perseguição aos judeus vão iniciar-se antes da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, com as leis de Nuremberg, de 1935, que acabavam o quê? Quebrando todos os direitos que os judeus tinham. Não podiam entrar em qualquer lugar, não podiam comprar qualquer lugar, e assim por diante. Sendo que muitos acabaram sendo presos, obrigados a morar em locais que ficaram denominados como guetos. Aquela questão de exterminar todos os judeus vai surgir em 1942, está bem? No que ficou conhecido como Solução Final Nazista, que era basicamente destruir, matar, exterminar todos os judeus. É bom também a gente pensar o seguinte, quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, existe uma profunda relação com a Guerra Civil Espanhola. Nessa Guerra Civil Espanhola, você vai ter grupos lutando, grupos liberais e grupos nacionalistas, no lado do presidente. Esse grupo nacionalista vai ser apoiado por Hitler, pela Alemanha, que vai aproveitar essa guerra civil para fazer um teste com um novo tipo de guerra, chamada Guerra Relâmpago. Tanto é que vai ser criado, Pablo Picasso, em memória a esse conflito, vai pintar um quadro que se chama La Guernica, demonstrando justamente o terror desse tipo de guerra que a Espanha sofreu. A Segunda Guerra Mundial a gente pode dividir basicamente em dois tipos. Primeira parte e segunda parte. Na primeira parte você vai ter basicamente o eixo vai vencer, ou seja, a Alemanha, Itália e Japão. Tanto é que, para vocês terem ideia, relembrando que um dos países que declarou guerra à Alemanha foi justamente a França, para vocês terem ideia, a França vai ser dominada.
Boa parte do território francês, incluindo a capital, vai permanecer sob a ocupação alemã. E no restante foi estabelecido um Estado colaboracionista. O que é isso, um Estado colaboracionista? É um Estado independente que vai comer na mão de Hitler. Esse Estado ficou conhecido como República de Vichy. Na segunda fase, nós vamos ter justamente a contraofensiva dos aliados, em que os aliados vão começar cada vez mais a derrotar a Alemanha, Itália, Japão e aqueles que estão do lado deles. Uma curiosidade para vocês. Da mesma forma que na Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial só vai se tornar realmente mundial com a entrada dos Estados Unidos. Não só pela importância do país, mas porque com a entrada dos Estados Unidos, nós vamos ter participantes de todos os continentes no conflito. Está bem? Em 1943, você vai ter uma coisa bem interessante. Você vai ter a Conferência de Teherã, em que os principais líderes dos aliados vão se unir e ajustar uma estratégia para derrotar a Alemanha, no que ficou conhecido como Dia D, ataque à Normandia, que por sinal utilizou mais inteligência até do que forças armadas. Eles conseguiram enganar os alemães achando que, para que os alemães pensassem que eles iam atacar por um lado, e eles acabaram atacando por outro. Agora, por que os Estados Unidos vão entrar na Segunda Guerra Mundial? De uma maneira bem simples, você já vai ter uma situação de tensão existente no Oriente entre Japão e Estados Unidos, porque os dois países competiam pela hegemonia na região, sobretudo da China. Mas basicamente a entrada dos Estados Unidos vai se dar justamente pelo ataque japonês à base de Pearl Harbor, no Havaí. Depois que o ataque é feito, o próprio povo vai nas ruas clamar para que os Estados Unidos entrem na guerra. Fato esse que é votado na Câmara Federal, no Parlamento Federal, e é atendido. Essa guerra contra o Japão vai se desenvolver ainda por mais 2 meses depois da derrota da Alemanha, terminando com a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que, por sinal, não era só uma forma de derrotar o país, e sim uma forma de demonstrar para a União Soviética e para qualquer outro país o poder que os Estados Unidos possuíam. Depois de ter as bombas soltas em seu território, o Japão vai assinar um armistício pedindo o arrego da guerra mesmo. Agora, vou imaginar, e depois da guerra, o que é que nós vamos ter? Em fevereiro de 1945, vai se realizar a Conferência de Yalta. Nessa cidade soviética, os líderes vão discutir a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, uma versão aprimorada das Ligas das Nações. Também vão confirmar algumas decisões na Conferência de Teherã, referente ao estabelecimento de zonas de influência sobre o território conquistado depois da Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1945, é criada a Carta das Nações Unidas, que é justamente ratificando, confirmando a própria criação da Organização das Nações Unidas. Alguns meses depois, os aliados vão se reunir novamente na Conferência de Potsdam e vão literalmente decidir o futuro da Alemanha, que basicamente vai ser dividido em zonas de influência entre os principais países vencedores da guerra, ficando depois dividido somente entre 2 países, Estados Unidos e União Soviética. Agora vamos pensar. Os Estados Unidos e a União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, vão viver um outro período denominado de Guerra Fria. Essa Guerra Fria vai ter justamente suas bases desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial. Olha um exemplo. Os países que iam sendo libertados pelos Estados Unidos automaticamente se convertiam no bloco capitalista, enquanto os países que iam sendo salvos pela União Soviética iam se convertendo ao bloco socialista. Mas de uma maneira bem simples, nós vamos ter como consequência da Segunda Guerra Mundial, você vai ter literalmente uma mudança
em territórios, com surgimento de alguns países, diminuição de outros, você vai ter uma mudança na geografia, na geografia dos mapas, tá bem? Não vamos fazer as montanhas sair do lugar, não. Os territórios dos países é que vão se alterar. Fora isso também, a Europa, que antes era o centro do mundo, passa agora essa zona de influência para os Estados Unidos. Fora isso também, você vai ter a própria Guerra Fria. Gente, isso aqui é um resumo, bem geral mesmo, apenas com informações gerais, que só vai ser útil se for utilizado junto com a versão escrita do blog, e assim também como você pesquisando para adquirir mais conhecimento. Faça isso, que com certeza perdendo você não sai. Até a próxima.